Deus, nós te louvamos essa manhã, Senhor, nós te agradecemos, nós só estamos na tua presença por conta da tua graça. Tua palavra diz que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque grande é a tua fidelidade, e é por conta do fato de que o Senhor é fiel, que nós chegamos a ti essa manhã com vida, e ainda contando com essas misericórdias. Nós te louvamos, ó Deus, por nos preparar esse momento, por essa família da fé aqui reunida. Nós te louvamos porque esse ajuntamento só é possível por conta de Jesus, que carregou o preço do nosso pecado e nos uniu como irmãos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Também te louvamos pelo Espírito Santo, que foi nos dado como nosso Consolador, como aquele que nos abençoa, como aquele que ministra o nosso coração, como aquele que nos faz compreender com a alma as palavras de Jesus. Deus, nós pedimos as tuas bênçãos essa manhã, nós clamamos para que o Senhor permaneça conosco, que cada versículo, cada verdade venha transformar a nossa vida, alimentar o nosso coração, nos fazer santos na tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados e fica conosco durante toda essa manhã, e que cada ato dessa escola, do nosso culto, da sala das crianças, adolescentes, tudo venha agradar a Ti, que seja a nossa oferta, o nosso louvor ao Teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, nós estamos, pela misericórdia de Deus, estudando a doutrina das últimas coisas, a chamada escatologia bíblica. Eu já disse para vocês desde as primeiras aulas que esse assunto é um assunto importante na Bíblia, embora muita gente queira desvalorizá-lo e relegá-lo a uma periferia da doutrina cristã. O que nós estamos tentando fazer desde as nossas primeiras aulas, é mostrar para vocês que se a gente quer entender esse assunto, a gente tem que começar pelo Antigo Testamento. Você precisa saber o modo como Deus se revelou ao seu povo, você precisa conhecer as promessas que Deus fez, porque toda a consumação, isto é, tudo que nós estamos aguardando para o futuro, está relacionado àquelas promessas que o Senhor fez para o seu povo desde o Antigo Testamento. E é por isso que nós começamos o nosso estudo por esse tema que está aí na letra A, falando a respeito da aliança abraâmica. E nós vimos que ali nós temos o primeiro pacto de nível mundial que Deus fez com Abraão e que acaba envolvendo a humanidade toda. Deus apareceu a ele, mandou ele sair da terra dele, fez uma promessa para ele que daria a ele uma grande descendência e que no nome dele, na pessoa dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós vimos que esse pacto, essa aliança que Deus fez com ele, foi uma aliança incondicional. Isto é, apenas Deus se comprometeu. Deus fez uma cerimônia com Abraão, uma cerimônia em que os animais foram partidos, e somente o Senhor, na forma de um fogareiro, passou entre aquelas partes, mostrando com isso que ele estaria 100% comprometido em cumprir aquela promessa, a despeito dos pecados de Abraão e dos descendentes de Abraão. Então essa foi a primeira aliança que Deus fez com o seu povo. A segunda aliança que nós avaliamos na semana passada, foi essa aliança que está aí na letra B, a aliança davídica. Nós estamos aqui separando entre alianças, mas eu disse para vocês semana passada, que a gente poderia entender isso como se fosse tudo uma expansão do mesmo pacto. Então é como se Deus tivesse aparecido a Abraão, feito uma promessa a ele. Essa promessa é uma promessa verdadeira, mas essa promessa ainda tinha outras dimensões que Deus vai revelando nas Escrituras. Lembra que um princípio que a gente crê na palavra de Deus é o princípio da revelação progressiva, isto é, nós temos certas informações que são reveladas no Antigo Testamento de uma forma bem embrionária, e essas informações elas vão se desenvolvendo, se desenrolando e acrescentando novas revelações sem contradizer a revelação anterior. E foi isso que aconteceu no caso de Davi. Deus apareceu para ele e fez uma promessa que Davi teria um reino e ele teria um descendente.
Esse reino seria eterno. E o descendente de Davi ficaria sentado no trono, reinando para sempre. Nós vimos, eu mostrei isso para vocês semana passada, que parte dessa profecia se cumpriu em Salomão. Mas há outros versículos, como Isaías 9:6, Miqueias capítulo 5, verso 2, que mostram que mesmo depois de Salomão, continuava uma expectativa no coração dos profetas, que viria o descendente de Davi, que iria sentar no trono. E aí nós chegamos ao Novo Testamento, e quando é anunciado o nascimento do Senhor Jesus Cristo, tanto Maria como Isabel e as pessoas que estavam vivendo naquela época, elas entenderam que o nascimento do Senhor Jesus cumpriria a promessa que Deus fez a Davi, de um descendente que sentaria no trono e ocuparia eternamente. Hoje eu quero mostrar com vocês um terceiro aspecto dessa aliança, que está aí na letra C, para quem tem a apostila. Irmãos, eu deveria ter feito mais cópias, eu peço perdão, mas na próxima semana eu prometo que nós vamos ter mais cópias aí para quem não recebeu ainda. Nós estamos agora na letra C, e eu quero olhar com vocês um outro tema, uma outra aliança que Deus fez, chamada a Nova Aliança. Então quem tem a apostila pode completar aí, por favor. E vamos já de imediato abrir a escritura em Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. Novamente eu peço a vocês que mantenham esse mesmo senso de progressão. Essa aliança, ela é nova, evidentemente ela tem elementos novos, mas ao mesmo tempo ela traz ainda elementos que dialogam com as alianças anteriores. Então, versículo 31 de Jeremias, Deus diz o seguinte, através deste profeta: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por que casa de Israel e casa de Judá? Porque lembra que aqui o povo de Israel já estava dividido. Essa divisão aconteceu no tempo do Roboão, lá em que ele resolveu tomar o conselho dos mais jovens em vez de ouvir o conselho dos mais velhos, e por causa disso o reino rachou. E aí ficou o reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim. Então Deus está falando aqui que vai fazer uma aliança com o seu povo, e aqui ele menciona os 2 povos dessa divisão. Como não vai ser essa aliança, é o que ele diz no verso 32, note a leitura: não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Então ele está falando que essa aliança, ela não vai ser igual à aliança que foi feita com o povo de Israel, que foi feita com o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Vocês estão lembrados que aliança foi essa? Estão lembrados? Êxodo capítulo 20, Moisés subiu ao monte, o monte estava pegando fogo, ninguém podia se aproximar do monte senão ia morrer. E aí Moisés ficou lá 40 dias, lembram da história? E Deus escreveu a lei dele em 2 tábuas, e Moisés desceu com essa lei para entregar para o povo de Israel. Aí vocês lembram a história que quando Moisés chegou lá embaixo, estava acontecendo aquele terrível pecado do bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas, e depois ele volta ao monte de novo intercedendo, e Deus dá novas tábuas da lei. O que o autor sagrado está dizendo é que essa aliança, essa nova aliança, ela não vai ser igual a essa aliança que foi feita no Sinai. Não vai ser igual a essa aliança que foi feita com Moisés. Por que não vai ser igual? Veja o restante do verso 32, ele diz assim: porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante
eu os haver desposado, diz o Senhor. Então, por que essa aliança nova não vai ser igual àquela antiga feita com Moisés? Porque o texto diz, eles quebraram a aliança. Lembra que nessa aliança que Deus fez com Israel, o fato de que, caso eles pecassem, eles iam perder as bênçãos de Deus. Eles iam perder o privilégio da posse da terra. Eles iriam ter invasões de outros povos. A colheita deles não iria prosperar. E tudo terminaria com eles sendo expulsos e perdendo completamente a terra. E foi isso que aconteceu na história. Então o texto diz, eles quebraram a minha aliança, mesmo eu havendo desposado eles. Então Deus está dizendo assim, eu fiz uma aliança, eu entrei em um casamento com eles, mas eles foram infiéis, eles traíram, eles acabaram com a aliança, eles destruíram o casamento. Então Deus está dizendo, essa aliança que eu vou fazer definitivamente não é igual a essa aliança que foi feita em Êxodo 20. Agora versículo 33, ele vai explicar como é essa nova aliança. Vamos lá então, ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Agora vamos aos termos. Primeiro, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração lhes escreverei. Então, o primeiro termo dessa nova aliança, Deus está dizendo, não vai ser mais uma tábua escrita. Lembra que eles receberam 2 tábuas da lei, a primeira com os mandamentos referentes ao Senhor, e a segunda com os mandamentos referentes ao relacionamento com o próximo. Ele está dizendo, não vai ser mais assim, eu não vou mais escrever em tábuas, para eles guardarem lá dentro da arca. Onde é que Deus vai escrever? No coração e na mente. Então Deus vai escrever, coração e mente aqui você entenda como ser interior. Não é essa divisão que a gente faz hoje como o coração sendo a forma de você sentir, a mente a forma de você pensar. Na cultura hebraica não havia esse tipo de divisão. O que ele está dizendo é, no ser interior eu vou escrever. Então não vai ser mais uma lei escrita, vai ser uma lei escrita dentro do coração dos seres humanos. Ele diz ainda mais uma coisa, ele diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então esse status de povo de Deus e de ter o Deus verdadeiro como sendo o Senhor deles, seria uma coisa permanente, eterna, que jamais seria perdida. Então Deus iria ser o Deus deles, independente do que eles fizessem, independente do que eles fossem. Aqui nós temos os aspectos incondicionais dessa aliança. No versículo 34 diz ainda sobre essa aliança, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Então, um outro elemento dessa aliança diz respeito ao conhecimento de Deus. Lembra-se que o conhecimento a respeito do Deus verdadeiro no Antigo Testamento era muito dependente da figura do sacerdote. O sacerdote tinha que ir lá ensinar. O sacerdote tinha que pegar as crianças e desde cedo ajudar aquelas crianças a memorizar, junto com seus pais, a lei de Deus. E aqui o Senhor está falando o seguinte, que quem vai ministrar o conhecimento do Senhor no coração dos israelitas, não serão mais os sacerdotes, mas será o próprio Deus. Então o sacerdote não vai precisar mais chegar para um judeu ou para uma criança dizendo, está aqui, esse aqui é o nosso Deus, esse aqui é o Deus que tirou a gente do Egito, esse aqui é o Deus que nos deu o Messias. Não precisa mais disso, porque nós teremos o próprio Deus ministrando ao coração das pessoas. Isso é uma coisa muito maravilhosa. E ainda tem mais um termo dessa aliança, no restante do versículo 34, na última parte ele diz, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É um perdão completo e restrito. Quando o texto diz que Deus não vai se lembrar mais dos pecados, não é para falar que Deus se esquece. A gente sabe que Deus não se esquece. Esquecer tem muito a ver com a nossa fraqueza humana.
Quando Deus fala que Ele não vai mais se lembrar, é para dizer que os pecados das pessoas não irão mais afetar o relacionamento delas com o Senhor. Deus não vai mais levar em conta aquilo que elas fizeram. Então esse é mais um termo dessa promessa que Deus fez. Então, para quem está preenchendo aí, você pode ir preenchendo. Enquanto nós vamos para o número 3, a permanência da aliança. Isto é, até quando essa aliança vai existir. Então vamos para o versículo 35. Aqui Deus agora vai explicar, a partir do verso 35, como é que essa aliança vai ser a permanência dela. Então, no versículo 35, Deus diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas, que leis fixas são essas? São as que ele mencionou no versículo 35, o sol, a lua, as estrelas. Ele está falando, se essas leis que eu dou para vocês, que estão aí diante dos seus olhos todos os dias, falharem, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Então o que é que Deus está falando? Se as leis que eu dei como fixas no universo, sol, lua, estrelas, essas leis da natureza, se elas falharem, a minha aliança também vai falhar. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer, é eterno, essas leis não falham, elas estão aí acontecendo todos os dias diante dos nossos olhos, como um testemunho de que Deus vela pela sua palavra. Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, do mesmo jeito que Ele continua mantendo o universo em funcionamento. Aí no versículo 37, ele acrescenta mais uma informação, dizendo, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então vocês sabem que com toda a tecnologia que existe no mundo hoje, ainda não conseguiram sondar tudo que está debaixo de nós. E Deus está dizendo, no dia em que o homem conseguir fazer isso, no dia que ele conseguir medir os céus, então eu vou voltar atrás dessa promessa. Novamente é uma metáfora em que Deus está usando para dizer, eu não vou voltar atrás daquilo que eu prometi. E isso que eu prometi está consumado e vai acontecer do mesmo jeito que as leis do universo estão funcionando. Então veja, irmãos, aqui fazendo uma síntese aqui, Deus está se dirigindo ao seu povo na época do exílio. Jeremias estava pregando na época do exílio, o povo estava lá na Babilônia escravizado, e ele aparecia para o povo pregando isso aqui. Deus vai trazer vocês de volta. Aquela terra que foi prometida a Abraão, ela vai ser de vocês. Só que Deus vai trazer vocês num estado muito melhor, porque Ele vai perdoar completamente o pecado de vocês. Vocês não vão precisar mais de uma lei escrita, porque Ele vai escrever a lei dele no coração de vocês, e Ele vai ser para sempre Deus de vocês, e irá lhes perdoar todos os pecados. E esse é um pacto que Deus estabelece, que Ele jamais vai voltar atrás. Então isso trouxe muita esperança para o povo judeu, que estava sofrendo tanto naquela época do exílio. Vocês notaram que eu coloquei o número 4 aí, que não tem na sua apostila, né? Isso aí a gente vai, à medida que a gente vai elaborando as aulas, então vão sempre vindo novas informações, e aí quando for na próxima, a próxima versão vai sair inerrante, né? Essa ainda não está inerrante. Então a permanência dessa aliança você pode colocar à frente aí, que é para sempre. E agora vamos para a nossa participação, Lucas capítulo 22. Por que é importante, irmãos, falar da nossa participação? Porque a gente começou lendo que essa promessa foi uma promessa para Israel, não é isso? Deus falou lá, nos últimos dias eu vou fazer um pacto com quem? Com Israel e com Judá. Nós somos Israel e Judá? Não, nós somos gentios, de acordo com a terminologia do Novo Testamento. Então, para todos os efeitos, se Deus quisesse nos fazer participantes dessa aliança, Ele deveria informar isso em alguma parte das Escrituras. E aí eu quero ler com vocês essas passagens,
Lucas capítulo 22, verso 14, é a primeira. Lucas 22, verso 14. Então diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, Jesus está falando que aquela Páscoa, com a presença visível de Jesus, jamais voltaria a acontecer nesse mundo. Só quando ele voltasse para consumar o reino de Deus. E quando a gente celebra a ceia hoje, nós estamos manifestando essa expectativa. Que hoje nós comemos o pão e bebemos o cálice. Mas isso é apenas uma forma de pregar para nós mesmos que, no final das contas, o maior desejo da nossa alma não é comer o pão e beber o cálice, mas é ter o próprio Jesus, cujo pão e o cálice representam conosco. Então Jesus está falando, essa Páscoa aqui, ela é inédita, ela jamais vai acontecer nesse mundo até que eu volte. E aí ele diz, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus está falando novamente, em outros termos, que até a vinda dele para consumar o reino, não haveria mais essa ceia. E aí no verso 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Então, preste atenção, Jesus está falando aqui com um grupo de judeus. E quando Jesus pegou o cálice, disse assim: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Você pode ter certeza que imediatamente acendeu a luzinha na cabeça de todos eles. Do que é que Jesus está falando? Jesus está falando de Jeremias 31. Então a passagem que a gente acabou de ler. É ali que tem a promessa da nova aliança. E o texto diz que o sacrifício, Jesus aqui está acrescentando revelação a Jeremias 31. Jesus está falando que o sacrifício requerido para fundamentar a nova aliança era o seu próprio sangue, era a sua própria vida. Os sacrifícios e o perdão de pecados no Antigo Testamento era fundamentado no sacrifício de animais. Mas aqui Jesus está dizendo que nessa nova aliança, o preço, o cordeiro, seria ele próprio. É isso que ele está dizendo. Aí, vamos continuar, só que vamos para 1 Coríntios capítulo 11 agora. 1 Coríntios capítulo 11. E aqui é quando nós temos a indicação de que a igreja de Cristo é participante dessa nova aliança. Isso é um texto que a gente menciona todo mês na celebração da ceia do Senhor. Então 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, afirma assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E no versículo 23, o apóstolo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então Paulo está dizendo assim: esse ensino que eu estou passando para vocês, o ensino da nova aliança fundamentada no sangue de Jesus, foi um ensino que eu recebi do Senhor.
Não foi nenhum homem que ensinou o apóstolo Paulo. Hoje, quando uma pessoa se converte a Jesus, a gente faz discipulado, estudo bíblico, classe de batismo, para ensinar as primeiras verdades, as verdades mais fundamentais da fé cristã. O que Paulo está dizendo é: eu não fui discipulado, esse ensino eu não recebi de homem nenhum, foi o próprio Cristo que me ensinou. Aí você vai lá para a história de Paulo e você se lembra que ele, depois que ele se converteu, ele ficou alguns anos na Arábia, e durante esses anos ele ficou sendo discipulado pelo próprio Jesus. Discipulador bom, né? Discipulador bom, as pessoas se converteu, amanhã 9 horas discipulado, chega lá, está o Senhor Jesus ressurreto para dar aula para ele. Por isso que Paulo dizia que ele tinha o direito de ser chamado apóstolo, porque ele foi ensinado pelo próprio Jesus do mesmo jeito que os outros foram. Então ele está dizendo: isso que eu estou entregando para vocês, eu recebi do Senhor. E aí ele diz: o cálice simboliza a nova aliança. E Paulo está escrevendo isso para uma igreja, a igreja de Corinto. Então ele está dizendo que quando nós levantamos o cálice e bebemos o cálice, nós estamos afirmando-nos como participantes da nova aliança. Isso é uma coisa importante, irmãos, isso é uma coisa importante. Há uma conexão da atividade da igreja na ceia do Senhor com essa nova aliança prometida em Jeremias capítulo 31. Nós somos participantes dela. Então é como se fosse assim: Deus prometeu ela para Israel em primeira mão. Só que nós, pela misericórdia de Deus, hoje herdamos, por causa de Jesus, alguns benefícios, alguns lampejos dessa nova aliança. Vocês vão ver, nós vamos estudar isso mais para frente, que todos os termos dessa aliança só serão cumpridos no milênio. É só durante o reinado milenar de Cristo aqui na terra que todos os elementos de todas as alianças que nós vimos agora, as promessas que Deus fez a Abraão, as promessas que Deus fez a Davi, as promessas que Deus está fazendo ao povo de Israel através de Jeremias, só no reinado milenar que elas vão ser consumadas. Mas o povo de Deus vem experimentando alguns lampejos dessas alianças nos dias da igreja. Então você pega Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo. Foi uma promessa feita por Deus em Joel capítulo 2. Essa promessa, ela é inaugurada na igreja, em Atos capítulo 2. Só que a consumação, a gente pode dizer que o cumprimento total dessa promessa vai acontecer no milênio, quando o Espírito Santo será derramado livremente sobre todas as pessoas desse mundo. Mas hoje nós já experimentamos bênçãos dessa nova aliança. Quando nós nos convertemos, nós somos batizados no Espírito Santo. Depois, à medida que nós buscamos ao Senhor, nós desenvolvemos o fruto do Espírito. Tudo isso são bênçãos, são antecipações desse cumprimento total, completo, que irá acontecer no reinado milenar e depois se estender até o estado eterno. Eu quero ir mais uma referência com vocês agora em Hebreus capítulo 8, que é um capítulo em que o autor fala do fim da aliança mosaica, da aliança de Moisés, feita com Moisés. O livro de Hebreus, irmãos, é um livro glorioso, mas não é um livro fácil. Eu vou confessar para vocês uma fraqueza, tá? Que eu já namoro esse livro aqui para pregá-lo na igreja faz algum tempo. E eu venho estudando ele há vários anos mesmo. Com o propósito de, num futuro próximo, compor uma série de sermões nele. Mas eu confesso para vocês que toda vez que eu chego perto, coração sempre dá uma batida assim, dizendo: olha, isso aqui não vai ser trabalho fácil. Mas é um livro glorioso. O livro de Hebreus tem como alvo mostrar a superioridade de Jesus. Ele foi escrito para judeus cristãos que estavam enamorados do judaísmo. Então você precisa talvez pensar o livro de Hebreus mais ou menos assim. Imagina lá um judeu do primeiro século que está cultuando no judaísmo. E o judaísmo era uma forma religiosa muito
grande, vibrante, cativante, com muitos elementos que impressionavam os olhos. Então você chegava tipo em Jerusalém, você via o templo. O templo era uma coisa fantástica. Você via portas de cedro, ouro por todos os lugares. Imagina a arca, querubins. Você entrava, tudo lindo, tudo limpo, tudo simbólico. Cada cortina, cada entalhe, tudo cuidadosamente estabelecido para mostrar a glória de Deus. Aí você ia cultuar. Os levitas conduzindo louvor. Coisa mais linda do mundo. Eram pessoas que eram profissionais da música, que só viviam para aquilo. Então um cântico maravilhoso, instrumentistas caprichosos, a exposição da palavra, da lei de Deus, feita também nas minúcias, era uma coisa que impressionava demais. Você saía de lá assim, com os seus olhos cheios. Não é à toa que tem muita igreja tentando reproduzir esse tipo de modelo hoje, né? Uma coisa que é errada, evidentemente. Aí você imagina que um sujeito desse se converteu a Jesus. Agora eu sou um cristão. Vamos para o culto. Aí ele chegou no culto, o que é que tem lá no culto? Tem uma igreja? Não tinha nenhum prédio como a gente tem aqui hoje. É a igreja que se reúne na casa do irmão fulano de tal. Então chega lá, tem uma salinha, bem pequenininha, às vezes não tinha nem lugar para sentar. Tinha um pastor, um presbítero, ele tinha aqueles entalhes, aquelas roupas do sacerdote do Antigo Testamento. Não, ele se vestia que nem todo mundo se vestia. Talvez ele nem fosse um homem tão instruído, talvez fosse até um escravo. Então não tinha nenhum adereço, não tinha castiçal, não tinha nada disso, não tinha levita, não tinha nem instrumento musical, nem se fala, porque eles tinham que louvar a Deus bem baixinho por conta da perseguição. Então, esses judeus, eles estavam começando a flertar novamente com o judaísmo. Olha, quer saber, eu acho que bom, era aquela época lá, hein? Moisés, né? A gente ouvia falar muito de Moisés, a gente ouvia falar dos anjos que falavam com o povo de Deus. O autor de Hebreus percebeu isso e, dirigido pelo Espírito Santo, ele escreveu essa carta para mostrar que Jesus é superior a todos os outros elementos do Antigo Testamento. No capítulo 2, por exemplo, o autor de Hebreus fala que Jesus é superior aos anjos. Se vocês acham que os anjos que apareciam no Antigo Testamento, ministravam no Antigo Testamento é glorioso, imagine Cristo, que é o Senhor dos anjos e é a pessoa para a qual os anjos cantam. E ele vem falando. Então Jesus é superior aos anjos. Depois ele diz, Jesus é superior a Moisés. Você imagina um judeu ouvindo isso, era quase que uma blasfêmia. E aqui no capítulo 8, ele vai fazer uma comparação entre a aliança que Deus fez com Moisés no Sinai e essa nova aliança que nós temos falado até agora, feita na pessoa de Jesus, com o objetivo de mostrar o quê? Evidentemente, que a aliança feita na pessoa de Jesus é superior à que foi feita com Moisés. Aí vamos lá, versículo 6, ele vem argumentando várias coisas. Ele diz assim, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então ele está dizendo que essa aliança, feita na pessoa de Jesus, ela é superior, ela tem um mediador superior. Quem era o mediador da antiga aliança? Moisés. Quem é o mediador da nova aliança? Jesus. As promessas que foram feitas na primeira aliança são promessas inferiores, o autor está dizendo, e as que são feitas na nova aliança, na pessoa de Jesus, são superiores. Aí versículo 7 ele argumenta, porque se aquela primeira aliança, a aliança feita com Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então o autor está argumentando, se existe uma nova aliança, é porque a primeira, ela não era completa, ela não era perfeita, ela não era uma aliança madura. E aí, versículo 8, ele vai citar o texto de Jeremias 31, que a gente acabou de ler. E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor,
E firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui ele está citando Jeremias 31, texto que a gente acabou de ler. E agora no versículo 13 ele faz a interpretação de tudo que ele disse. Olha como ele interpreta. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então ele está falando que a aliança feita com Moisés, ela é antiga, ela é antiquada, ela é imperfeita. Ele usa várias terminologias para dizer isso. Essa feita na pessoa de Jesus Cristo é superior. Ela tem superiores promessas. E nós, Igreja de Cristo, pela misericórdia de Deus, nós somos participantes dela. Então, irmãos, tudo que nós vamos ver agora, a partir da próxima semana, a gente vai começar a entrar nos livros de Daniel, de Apocalipse, mas é muito importante você manter ao longo das nossas aulas todo esse pano de fundo que a gente veio falando até aqui, porque tudo que nós vamos estudar em Daniel e Apocalipse tem a ver com essas promessas que Deus fez ainda de uma forma muito embrionária no Antigo Testamento. Pois bem, eu tenho 5 minutos para responder alguma pergunta ou para alguém que queira fazer uma participação, uma contribuição. Levante a mão aí, nós vamos fazer o microfone chegar onde você estiver. Quase na hora que bateu o martelo, viu? Foi por pouco. Bom dia, pastor. Eu queria saber com relação ao que o senhor falou sobre que Deus fez no monte lá quando estava lá com o povo, estava lá com Moisés, que ele deu aquelas tábuas da lei. Então ele fez aquele pacto ali. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais com relação a esse pacto. Eu ouço muito falar assim, né? O pessoal comenta que no Velho Testamento foi feito um pacto que tinha uma certa condição que foi quebrado e que agora fez esse outro pacto novo que não será quebrado. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais com relação a isso, tornasse. Pois bem, boa pergunta, né? O próprio fato, irmão Rogério, de Deus dizer assim: tem uma nova aliança porque a antiga é imperfeita. Tem um novo casamento porque vocês quebraram a minha aliança. Tudo isso já mostra que aquela aliança que Deus fez com Moisés, ela envolvia certas condições. Pode falar, irmão. E com relação a isso, porque quando o senhor, por exemplo, falou de Gênesis, por exemplo, que foi feito aquele pacto que só Deus passou por dentro do, como é que chama? Dos animais mortos, né? Isso. Aí seria tipo assim um pacto que não seria quebrado, no caso, né? Isso. Aí ficou um pouco. Pronto, ok. Então a gente precisa expandir um pouco mais. Então, lembra que naquele pacto que Deus fez com Abraão, de fato foi um pacto que não seria quebrado, incondicional. Isto é, Abraão iria gerar uma nação, que nós descobrimos depois que é o povo de Israel, de onde viria o Messias. Então esse pacto, Deus jamais iria quebrar. Deus disse para o próprio Abraão que era eterno e que não dependia dele, e fez isso naquela cerimônia que ele passou entre os animais. Quando nós chegamos em Êxodo 20, nós temos mais um elemento acrescentado a esse pacto, que são aqueles acontecimentos que deram origem, que tiveram origem lá no Sinai. Deus falou com Moisés, Deus deu a lei para eles, só que naquelas leis escritas, eles tinham certas condições que eles precisavam manter, cumprir, para
continuar na terra prometida. Então Deus havia dito a Abraão que eles teriam uma terra. Só que a permanência deles naquela terra dependia de um compromisso em cumprir a lei de Deus. E isso foi dito para eles no Sinai. Então envolvia eles adorarem a Deus, eles serem fiéis, eles nunca se prostrarem diante dos deuses, eles expulsarem todas as nações que estavam na terra prometida, coisa que eles não fizeram. Envolvia também aspectos da justiça social, tinham que fazer o bem, os juízes tinham que ser honestos, e futuramente, quando tivesse reis, os reis não poderiam acumular mulheres, os reis não poderiam ser injustos. Nada disso Israel cumpriu. Então esse aspecto da permanência deles na terra, eles perderam porque eles não cumpriram esse aspecto da lei de Deus, que foi dita para eles lá no Sinai. No entanto, mesmo eles tendo perdido a posse da terra prometida, aquela promessa que Deus fez a Abraão, dizia que a terra seria deles, e que isso era uma coisa que Deus não ia voltar atrás. Aí entram os profetas, na época do exílio, dizendo para eles: olha, vocês perderam a terra por causa do pecado de vocês, no entanto, Deus vai fazer vocês voltarem e herdarem novamente aquela terra, porque Deus fez uma promessa que não pode ser violada, em que ele se comprometeu em manter a todo custo. E aí os profetas pregam isso, e é nesse ambiente que surge a nova aliança. Deus dizendo: eu vou escrever no coração a lei de vocês, eu não vou mais me lembrar dos pecados de vocês, vocês vão ser o meu povo, eu vou ser o Deus de vocês. Então Deus promete que eles vão voltar para a terra, só que eles vão voltar numa condição espiritual diferente. Não vai ser mais como aquela primeira condição. Eles vão voltar com o Espírito Santo de Deus habitando no coração deles, e o Espírito Santo de Deus garantindo que eles não vão cometer mais os pecados que eles cometeram no passado. Quando isso vai acontecer de uma forma completa? No milênio. Então no milênio nós acreditamos que essas promessas que são trazidas pelos profetas com a nova aliança, elas vão se cumprir ali. E aí você tem toda a Bíblia composta. É uma coisa muito maravilhosa isso, viu, irmãos? Essa unidade da história da Bíblia é uma coisa muito fascinante. Aqui Gabriel, ó, na frente aqui. E com esse irmão a gente encerra. Tá bom, aqui para ele. Bom, alô, tá ouvindo? Tá? Bom dia. Com isso eu poderia dizer assim: no Antigo Testamento as bênçãos segundo a obediência à palavra de Deus eram físicas, mas hoje no Novo Testamento as bênçãos seriam físicas ou espirituais? Ok, entendi a pergunta. Irmão, nos dois testamentos nós temos os dois aspectos. No Antigo Testamento há o aspecto da obediência interior. Deus não queria apenas que eles fizessem as coisas corretas, mas que eles pensassem de um modo correto. Você tem diversas orientações para que o povo amasse ao Senhor, por exemplo, de todo o coração, para que eles tivessem um coração íntegro. Muita coisa no Antigo Testamento fala a respeito do interior. Então, uma vez que você tem o interior purificado, você é capacitado pelo Espírito Santo à obediência externa. Jesus até vai dizer que a obediência externa sem a transformação interior é hipocrisia. E esse mesmo aspecto também vai residir no Novo Testamento. No Novo Testamento, a obediência se fundamenta na espiritualidade, mas ela se materializa nas atitudes diárias. Então, nós temos os dois aspectos nos dois testamentos. E é uma coisa que a gente nunca pode separar: a obediência da fé verdadeira. Lembra que o Novo Testamento diz que aquilo que não provém da fé é pecado. Então mesmo que você faça uma coisa justa, mas aos olhos humanos, se você não fez aquilo fundamentado na fé, no Deus verdadeiro, como sendo um gesto de amor, de tributo a Ele, aquilo diante de Deus é pecado. Por essa razão que Isaías diz que as nossas boas obras são trapos de imundícia. Porque as nossas obras são imundas diante de Deus. Ele está querendo dizer que se as nossas ações elas não são realizadas como um louvor ao Senhor,
elas não glorificam a Deus. Então, você pegar uma criança de rua, você dar um alimento para uma criança de rua, é uma coisa boa, é uma atitude correta. Mas essa atitude só vai glorificar o nome de Deus se for feito como sendo um louvor para Ele. E essa mensagem a gente tem nos 2 testamentos. Por isso que ninguém pode ser salvo por obras. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente começa o culto.